Olá, prezados líderes de células e queridas líderes, tudo bem? Vamos para o estudo dessa semana, uma palavra que com certeza vai trazer reavivamento e um novo fervor espiritual que tanto precisamos para as nossas células, para as nossas famílias e para a nossa vida particularmente. Eu aconselho você a começar essa célula lembrando do título da mensagem: Senhor, me ajude em minha fraqueza. Na sequência, leia apenas o versículo 13 do capítulo 2, que diz: Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Após a leitura desse texto, já leve a sua célula a responder duas perguntas básicas para evitar até que você fique falando muito como líder. Quais são essas perguntas? A primeira: o que você entende por frieza espiritual? Deixe que alguns irmãos participem. A segunda pergunta: na sua opinião, por que as pessoas esfriam espiritualmente? Após algumas participações, você volta para o texto e aí sim você vai ler os 13 versículos. Você pode inclusive fazer uma leitura alternada com a participação das pessoas que estarão ali na célula. Após a leitura desses 13 primeiros versículos do capítulo 2, o que você precisa pontuar nesse início de conversa? Bom, primeiro, é importante que você lembre esses irmãos e irmãs que Israel já vinha por algumas décadas experimentando um esfriamento espiritual. E esse esfriamento espiritual, quanto mais tempo ele dura, mais intenso ele se torna, mais enraizado ele fica e mais difícil é esse processo de reaquecimento. Então, Israel, ele estava ali submerso numa geleira espiritual e Jeremias, como um profeta de Deus, ele está tentando quebrar essa geleira através da pregação da palavra de Deus. Por isso até que nos seus 40 anos de ministério em Jerusalém, ele realizou ali um trabalho extremamente impopular. Por quê? Porque ele falava aquilo que Deus mandava e não simplesmente o que as pessoas queriam ouvir. Muita gente tem sido alimentada em seu esfriamento espiritual e mantém essa condição, por quê? Porque está sendo mal ministrada e mal aconselhada. Naquele período, falsos profetas eram pagos para falar coisas que Deus não mandava, e isso mantinha as pessoas em seus pecados. Portanto, nós temos que agradecer quando nós temos alguém que em amor nos corrige, nos exorta e nos fala acerca da palavra de Deus. É importante que você mencione ainda a título de introdução quais eram as principais causas desse esfriamento espiritual. Fale da idolatria de Israel, fale da prostituição literal, sexualmente falando, mas da prostituição espiritual das lideranças de Israel que estavam totalmente corrompidas. Mas também mencione qual era esse caminho para o reavivamento espiritual. Ouvir a palavra de Deus, e aí no vídeo do próprio estudo, da própria pregação de domingo, eu explico exatamente o que era esse ouvir a palavra de Deus. Além disso, arrependimento genuíno e sincero e a reconexão com o chamado. Ouvir, arrepender-se, reconectar-se com o chamado. Tá aí o tripé que vai sustentar o reabastecimento espiritual. E aí, é claro, você vai novamente devolver ali a participação para a célula com 3 perguntas. Existe alguma causa tão forte que justifique ou valide o esfriamento espiritual? Nós falamos sobre isso na pregação. Não há uma causa, por mais que a pessoa esteja sofrendo, por mais que ela tenha sido vítima, quem sabe até da ação de um líder, se ela se mantém nesse quadro de esfriamento espiritual, ela também está pecando. Explique com suas palavras quais ensinamentos encontramos na metáfora cisterna rota. Era um buraco que se cavava numa rocha para reter as águas da chuva. Israel estava tentando viver de experiências do passado, daquilo que se tinha armazenado, mas faltava uma busca diária, cotidiana ou diurna da presença de Deus. Terceiro, segundo o estudo de hoje, o que significa ouvir neste texto? O verbo chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. Deus não falaria nada acerca dos mandamentos sem alertar a nação acerca da importância do ouvir.
E eu até brinquei, você precisa ouvir com os ouvidos e com os olhos, atentar completamente, prestar atenção, internalizar, obedecer. É tudo isso que significa esse termo. E você encerra a célula, claro, trazendo esse perfil, esse caráter cristocêntrico a partir da carta de Paulo aos Efésios, porque em Cristo nós fomos não só acordados de um sono espiritual, mas fomos vivificados da morte, diz o capítulo 2. Em Cristo nós podemos ser despertados do nosso sono, da nossa frieza, para vivermos para a glória de Deus. O texto de Jeremias 2 também falou sobre a noiva que se prostituiu, também o capítulo 3. E em Cristo nós temos esse noivo perfeito, que não abandonou a noiva que se tornou uma prostituta e esfriou espiritualmente, mas ele a amou totalmente, se entregou por ela, e ele vai apresentá-la igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Deus abençoe você, uma excelente célula, até a próxima.